Boa tarde a todos. Boa tarde a você que nos acompanha pela CBF TV. Sempre um prazer ter a sua companhia. Muito obrigada. A vocês presentes aqui na sede da CBF. Chegou, gente, chegou. Chegou o grande dia, o dia da convocação da seleção feminina brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris. Acho que a gente pode dizer que é o dia mais esperado pela comunidade do futebol antes do início da competição. Estou bastante ansiosa, estou aqui na maior expectativa, imagino que todos aqui junto comigo. Preciso fazer os meus agradecimentos. Meu primeiro agradecimento, em especial, ao presidente Edinaldo Rodrigues, que desta vez não está aqui conosco presencialmente, porque está com a delegação da seleção masculina de futebol na Copa América, mas o presidente está nos assistindo. Então, presidente, bom dia aí para o senhor no fuso horário da Califórnia. Muito obrigada pela oportunidade de ser parte disso aqui, de ser parte desse dia importante para a seleção feminina de futebol aqui, enquanto o senhor aí está sendo também parte, né, e parte fundamental, mas está vivendo esse dia importante com a seleção masculina. Hoje a gente tem jogo da Copa América, o Brasil enfrenta a Colômbia, então jogo importante. Vou aproveitar que esta é uma cerimônia de convocação, convocar a torcida, então, para a gente vibrar, apoiar, torcer muito hoje pelo Brasil. Vai dar Brasil. E eu disse que o presidente não estaria presente, mais ou menos, hein? Mais ou menos. Ele deu um jeito de estar, dada a relevância desta ocasião. O presidente fez questão de nos mandar um vídeo que a gente vai rodar agora, por favor. Boa tarde aos diretores e colaboradores da CBF que estão presentes no auditório da entidade, a todos os telespectadores que estão nos acompanhando pela CBF TV. Eu queria, nesse momento, dizer da nossa impossibilidade de estar para um evento tão importante que é a convocação da seleção brasileira feminina para as Olimpíadas em Paris, mas dizer que estamos aqui torcendo também para que possa ter uma convocação da forma que a gente espera, as melhores que estejam atuando em seus clubes. E para isso, antes de ver a lista, confio integralmente na nossa equipe, na nossa comissão técnica, que é comandada pelo Arthur Elias e pela Cris Gambaré. Eu quero desejar sucesso pleno e acompanhar aqui a lista daquelas convocadas, desejar total sucesso para que possamos conquistarmos uma medalha de ouro. E esse é o objetivo também de toda a nossa comissão, de todas as atletas, de todos os torcedores do futebol brasileiro. E desejar também sucesso para toda a jornada da seleção brasileira feminina. Muito obrigada, então, presidente. Obrigada a todos aqui presentes, diretores, colaboradores da CBF, comissões técnicas das seleções femininas, masculinas de futsal e de beach soccer. Obrigada também aos meus colegas da imprensa. Neste momento, olhos e ouvidos voltados ao centro do palco. Temos aqui Cristiane Gambaré, coordenadora técnica de seleções femininas, Arthur Elias, treinador da seleção feminina brasileira. E a Cris agora vai dar para a gente algumas informações sobre o período de preparação da equipe e a trajetória da seleção feminina lá em Paris. Cris. Paris não, na França, né? Perdão. França. Boa tarde a todos. Primeiro, realmente agradecer ao nosso presidente Edinaldo, que mesmo longe se faz parte, né, e presente aqui conosco, e o apoio que ele vem dado à seleção feminina e ao futebol feminino. De qualquer forma, eu acho que realmente ele e várias outras pessoas estarão assistindo pela CBF TV, então nos deixa muito gratos e gratas por estar empenhando e se motivando aqui a nossa divulgação hoje tão esperada. Quero agradecer também todos aqui, os diretores, todos os presentes, principalmente a comissão técnica que estará conosco nesses período de preparação, período olímpico, que teremos em torno de 22 profissionais empenhados para que a gente busque realmente o sonho, né? O sonho tão almejado por nós. Mas vamos seguir agora com uma breve programação do que vai ser feito com a equipe, com as convocadas e a comissão. Então, nós iniciaremos essa programação agora a partir do dia 4 de julho. Nós vamos fazer uma preparação na Granja Comari, e essa preparação vai ser realmente toda a fase pré-olímpica, juntando todas as convocadas que hoje estarão sendo mencionadas. Após essa preparação,
dia 17 de julho, embarcamos para a França. E aí, sim, iniciamos uma segunda fase, que é a fase, realmente, a fase olímpica. O primeiro destino nosso é em Bordeaux, que ficamos do dia 17 ao dia 25, onde estaremos participando do primeiro jogo contra a Nigéria, em Bordeaux. Passando esse primeiro jogo, retornamos a Paris. Iremos a Paris e ficaremos lá para o segundo jogo contra o Japão. Passando esse segundo jogo, retornamos sim para Bordeaux e ficaremos lá para o terceiro jogo, que será contra a Espanha. Eu acredito que essa fase preparatória e essa fase olímpica de ir e vir com toda a comissão e com todo o nosso empenho vai fazer com que a gente busque o mais sonhado, né? E a colocação mais sonhada, que é estar realmente sendo visto e mostrando o melhor trabalho da seleção e do empenho de todo mundo aqui. Só para terminar, e aí a gente coloca toda essa programação, realmente vai ser disponibilizada no site da CBF nesses próximos dias. E aí vocês podem ter certeza que todos aqui do Departamento de Seleções Femininas principal estão empenhados e realmente focados em trazer e fazer uma história, a melhor história para o futebol feminino. E realmente representar o Brasil e trazer a nossa medalha, tão sonhada medalha. Então, eu deixo aqui meu agradecimento a todos e realmente espero que vocês nos acompanhem com todo o trabalho e toda, realmente, dedicação e empenho que nós estamos tendo desse lado e que vocês nos tragam muita positividade. Eu acho que agora é o momento mais esperado. Obrigada. Que você sinta essa positividade, Cris, que vocês sintam, Arthur, através da nossa confiança. Temos muita confiança nessa equipe. Ontem, Arthur Elias completou... Não chora, que eu choro também. Ontem, Arthur Elias completou 10 meses à frente, no comando da seleção feminina. Então, hoje, com 10 meses e 1 dia, ele fará a sua 7ª e mais importante convocação, a convocação olímpica. Eu sei que estamos aqui todos ansiosos, né, Arthur? Já ele vai revelar a lista que a gente tanto espera ouvir, mas agora ele tem algumas considerações a fazer, então faça suas considerações, professor. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. O pessoal estava ansioso, ficou um pouco mais agora, né? O mais importante. Acredito que é um processo, né? E essa lista de hoje é um resultado final desse processo que a gente fez até agora. Primeiramente, eu queria agradecer ao presidente da CBF, presidente Edinaldo, toda a diretoria da CBF, de todos os departamentos, todos os funcionários aqui da casa, pela recepção, desde o momento que eu cheguei com a minha comissão técnica, e pelo apoio irrestrito que eu tenho tido aqui para um trabalho com muita dedicação, um trabalho com muita convicção de um novo caminho para a seleção brasileira e com muita autonomia para que as decisões sejam sempre tomadas em prol do melhor para o futebol de mulheres do nosso país. Quero agradecer também todos os clubes, as entidades, os clubes, as comissões técnicas, departamento médico, que nesse período todo a gente teve uma troca de informações muito importante para que a gente conseguisse tomar as melhores decisões, chegar nas atletas certas para representar o Brasil nas Olimpíadas. Sem os clubes, a seleção brasileira não consegue ter um resultado expressivo se o trabalho dos clubes não é um trabalho bem feito, como tem sido cada vez mais aqui no Brasil. Os clubes do exterior também foram muito receptivos com a gente nas visitas, nas informações. Então, é um trabalho em conjunto e a gente depende muito deles, desses profissionais. Então, queria deixar aqui esse agradecimento também. Explicar que esse processo, desde que eu assumi há 10 meses, não me lembrava dessa data exata, foi com uma prioridade em, primeiro, a gente dar oportunidade para um grande número de jogadoras, de atletas que, pelo que fazem nos seus clubes, mereciam estar aqui nas convocações anteriores e mereciam ser observadas jogando pela seleção. Foi isso que foi feito. Toda atleta convocada jogou, né, teve a oportunidade de atuar pela seleção brasileira, com os minutos suficientes para uma análise com critério.
E, claro, paralelo a isso, também o aprimoramento do nosso modelo de jogo. Então, a seleção tem ideias de como se comportar em campo em todos os momentos muito claras, e isso foi sendo aprimorado nessas datas FIFA com jogos, né? E a gente espera, pela programação, que nessa próxima data FIFA não haverá confronto, não haverá amistoso, justamente para estender esse período de treinamento e consolidar ainda mais, né, esse modelo de jogo e deixar o Brasil muito preparado para esse desafio grande que nós temos. E a lista das atletas também foi pensada, né, e com muito critério, analisando o caráter da competição. Jogos Olímpicos é uma competição muito difícil, são 12 seleções muito fortes. Nós caímos em um grupo extremamente competitivo, com seleções muito qualificadas. Acredito que todos os jogos vão ser muito, muito equilibrados dentro do nosso grupo. Para a gente fazer algo diferente que a seleção vem fazendo nos Jogos Olímpicos desde 2008, nós precisamos ter uma equipe muito equilibrada, né, em todos os aspectos, né? E isso foi pensado. O caráter da competição também, com viagens e jogos muito próximos, né, com apenas 2 dias de descanso. Então, a montagem das atletas em relação aos sistemas que a gente pode utilizar, né, e estrategicamente. Então, tudo isso faz, né, parte da tomada de decisão, que ela, no final, ela é minha, mas ela é compartilhada com o trabalho com muitos profissionais qualificados e de confiança que estão aqui e que têm tanto mérito quanto eu, e principalmente um grupo unido, né, por um só objetivo do Brasil. Nós também, é importante explicar, tomamos uma decisão de, além das 18 que eu vou convocar agora, e as 4 suplentes para os Jogos Olímpicos, nós tomamos uma decisão de trazer mais 6 atletas que vão participar do período de preparação na Granja. Então, apenas essa primeira fase, né, aqui em Teresópolis, essas 6 jogadoras vão participar, compondo um grupo com um número maior, para que a gente tenha mais qualidade nos treinamentos, né, para que a gente consiga individualizar situações de preparação que, eventualmente, uma ou outra atleta precise, né, e que a gente tenha sempre um grupo cheio para os treinamentos, e, especialmente, para preparar essas jogadoras, para dar uma experiência de elas viverem essa preparação olímpica também, para um ciclo pós-Olimpíadas. Claro que a gente, no futebol, é muito difícil você querer ter bola de cristal e adivinhar aquilo que pode acontecer, e principalmente em relação ao desempenho de atleta, porque isso muda e depende muito das condições do momento de cada atleta, mas são atletas que eu acredito que são muito promissoras e certamente estarão, né, em listas pós-Olimpíadas. Então, a convocação aqui, repetindo, vão ser as 18 primeiras, inscritas nas Olimpíadas, depois as 4 suplentes e depois essas 6. Tudo bem, pessoal? Estão ansiosos? Ansiosas? Então, vamos lá. Goleiras. Lorena, Grêmio. Tainá, América Mineiro. Laterais. Antônia, CBF. Ela acabou de sair do Levante. Tamires, Corinthians. Yasmin, Corinthians. Zagueiras. Rafaele, Orlando Pride. Tarciane, Houston Dash. E Thaís, Tenerife. Meio-campistas. Ana Vitória, Atlético de Madrid. Duda Sampaio, Corinthians. Yaya, Corinthians. E atacantes. Adriana, Orlando Pride. Gabi Portillo, Corinthians. Gabi Nunes, Levante. Jennifer, Corinthians. Caroline, North Carolina. Ludmila, CBF, acabou de sair também do Atlético de Madrid. E Marta, Orlando Pride. As 4 suplentes são Luciana, Ferroviária. Lauren, Kansas City. Angelina, Orlando Pride. E Priscila, Internacional. E aí, completando a lista, as 6 convidadas a nos ajudar e ter essa experiência na Granja. Natasha, Palmeiras. Marisa, Corinthians. Vitória Calhau,
Cruzeiro. Laís Estevam, Palmeiras. Letícia Monteiro, Internacional. E Amanda Gutierrez, Palmeiras. Obrigada, Arthur. Parabéns, então, a todas as convocadas. Parabéns também às demais jogadoras que ajudaram nesta construção e fortaleceram a seleção feminina brasileira rumo às Olimpíadas de Paris. Agora, a lista impressa está sendo distribuída aqui no nosso auditório. Você que nos acompanha pela CBF TV também vai poder acessar essa lista através do nosso site, cbf.com.br, e das nossas redes sociais, @Seleção Feminina de Futebol e @CBF_Futebol. A gente vai dar uma pausa aqui, uma pausa curta de 5 minutinhos para que todo mundo possa ler a lista com tranquilidade, avaliar a lista, fazer suas considerações, conversar suas reflexões e já, então, a gente volta para a coletiva de imprensa. Até já.
enfiando a faca lá. Estamos de volta, então, com a cerimônia de convocação da Seleção Feminina Brasileira para as Olimpíadas de Paris. Lista do técnico Arthur Elias, a lista das convocadas já foi revelada e agora a gente, então, dá início à coletiva de imprensa. Peço para que cada jornalista aqui presente que vai fazer a sua pergunta, que diga primeiro o seu nome, o veículo que representa, então, faça a sua pergunta. Podemos começar, Cíntia? Cíntia, TV Globo, Sport TV. Arthur, queria começar te perguntando, você já falou de como foi essa preparação e escolha das atletas para a lista, né? Como é que foi esse estudo de análise, né? E você fez, também, a gente sempre comenta sobre a Cristiane ter ficado fora, e também a surpresa da Caroline, que volta de uma lesão de LCA, né? Mas foi uma jogadora muito importante e acabou não indo para a Copa, mas foi muito decisiva nessa outra passagem da Pia pelo comando da seleção brasileira. Queria que comentasse também. Muito obrigada. Bom, o processo de análise ele é feito diariamente, né? Por mim, por toda a comissão técnica, em suas diferentes áreas, né? E um acompanhamento das jogadoras nos seus clubes e, obviamente, naquilo que elas fizeram nas convocações conosco aqui na Seleção Brasileira. Então, há uma análise, especialmente dentro dos comportamentos dentro de campo, né, onde existem umas ideias que elas podem, obviamente, serem modificadas por bem da Seleção Brasileira e onde essas jogadoras conseguem ser eficientes, né, dentro dessas ideias num jogo contínuo e exigente, competitivo como é o futebol. Então, é o nosso trabalho diário, um trabalho árduo de muitas horas, de avaliações, reavaliações, com muito critério. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia também, não só que a CBF nos oferece, mas no futebol isso é muito comum, né, o futebol de alto nível. Então, tem muito material para trabalhar, a gente fez isso nesses 10 meses. E o objetivo sempre foi esse, né? Dar oportunidade para muitas jogadoras e escolher as atletas certas. Em relação à crise, eu entendo, né, um nome como a Cristiane ser perguntado por vocês, ainda que eu espero e acho, né, mais justo a gente falar das atletas que estão convocadas do que as que não estão, mas claro que algumas jogadoras merecem sim, né, que a gente comente, com todo o respeito, né? A Cris, ela foi bem nos jogos que teve oportunidade aqui na seleção, assim como eu disse em todas as vezes, tanto para o grupo quanto publicamente, que eu fiquei muito satisfeito com o desempenho da maioria das atletas que passaram pela seleção brasileira. Eu vejo que a gente precisa olhar pelo lado positivo, né, de ver a Cristiane bem no seu clube, né, sendo artilheira do Campeonato Brasileiro mais uma vez, né, tendo a oportunidade de estar na seleção brasileira com o nosso grupo, porque esse é um grupo que vai para as Olimpíadas, mas elas representam o trabalho de todas as jogadoras, né, e provavelmente, é difícil afirmar, porque o critério seria outro, né, alguns critérios se modificariam. Se fosse uma Copa do Mundo com 23 jogadoras, era provável que a Cristiane estivesse na lista, né? Então, o fato dela, com 39 anos, jogar no alto nível que ela está jogando, e estar, né, nessa briga até o final, com grandes jogadoras também que foram convocadas aqui, mostra, né, a grandeza da Cris, como sempre foi. E obviamente não falei com ela ainda, né? Vou fazer isso em respeito. Não dá para falar com todas as jogadoras, mas algumas, especialmente pelo momento, né? É importante a gente ter essa sensibilidade. E isso vai ser feito porque a convocação era sigilosa, né? Então não tinha como ligar para ela, nem para nenhuma jogadora antes avisando. Mas eu fico muito feliz por ela estar como ela está hoje e por tudo que ela fez e agregou enquanto esteve aqui com a gente. E a porta está aberta para ela, para a menina de 16, 17 anos, que está começando e se desempenhar bem. Vai estar sempre aberta aqui a porta para todos os atletas que estejam jogando futebol nesse país. E a Caroline, né? Boa.
que aí você já perguntou umas 3, né, em uma, Cíntia, você, né? A Caroline, ela teve uma lesão de LCA, ela está já no 8º mês, né, de recuperação, próximo aí da recuperação ideal que a gente, né, tem hoje nos estudos para essa lesão. Eu fui pessoalmente, há uns dias atrás, avaliar ela e ver os três treinos, né, dela no clube dela. Ela já está treinando normalmente com o grupo, fazendo tudo que as outras atletas estão fazendo. Então, nessas condições, né, que ela vai se apresentar liberada para fazer toda a carga de treino né, junto ao grupo da seleção, e é uma atleta que foi eleita a melhor atleta dos Estados Unidos na última temporada. Para mim, foi uma das principais jogadoras da seleção brasileira nas últimas competições, ainda jogando numa posição que ela nunca tinha jogado, né, e uma atleta com um poder de definição e de desequilíbrio do jogo muito alto. É uma aposta que eu estou fazendo, por uma confiança nela e também por essa montagem que eu expliquei no começo, de ter uma equipe equilibrada com alternativas, né, de jogo, de mudança de jogo, que a gente vai precisar para, primeiro, um grupo tão equilibrado. E, passando desse grupo equilibrado, a gente enfrentar um mata com o objetivo da seleção brasileira passar de fase, coisa que não acontece frequentemente nas últimas Olimpíadas, e fazer um gol, né? Pelo menos a gente precisa ser uma seleção que consiga criar oportunidades e fazer gol nas mata-matas, porque a seleção brasileira não faz isso em Jogos Olímpicos desde 2008. Então, são 7 atacantes, é um jeito, uma maneira de jogar, um pensamento encorajado e de imposição e ofensivo, e acho que a Caroline, estando bem, se encaixa muito bem nisso. Oi, Arthur. Boa tarde. Renata Mendonça, do Diverdoras e do Grupo Globo. São 2 perguntas. Eu ia fazer a terceira da Caroline, que você não tinha respondido, mas já que respondeu. Obrigado. Primeiro, você testou, pelas minhas contas, 51 nomes. E desses 51, 18 foram atacantes. Então, parecia mesmo que você queria testar muitos nomes e estava nessa intenção de levar muitas atacantes. Você escolheu 7 no final. Queria que você falasse um pouquinho mais dos critérios que foram levados em consideração na última convocação, na última coletiva do último jogo, né, contra a Jamaica. Você falou sobre não necessariamente serem jogadoras que estão no melhor momento dos seus clubes, mas que encaixaram bem na seleção. Enfim, eu queria que você trouxesse um pouquinho mais dos critérios que levaram a esses 7 nomes. E sobre as meio-campistas, né, você trouxe só 3. Dentre as atacantes, a Caroline já fez um pouco desse meio-campo numa função ali como aquelas 2 que você tem utilizado, 2 meio-campistas mais construtivas. Mas eu não sei se você tem essa intenção de utilizá-la dessa maneira, e queria que também você explicasse por que só 3 meio-campistas. O Brasil vai enfrentar Japão, Espanha, times que jogam muito pelo meio-campo. Não sei se tem, enfim, algum outro critério com relação ao número de meio-campistas. Obrigada. Bom, no ataque, Renata, a gente precisa ter variações, né? Variações não só táticas, né? Onde todas precisam entender esses movimentos em sincronia que a gente faz para criar oportunidade de gol, né? E também variações de perfil, né, de atleta. Então, a gente tem aqui jogadoras com velocidade, coisa que é muito comum nas seleções de alto nível. A gente vê, especialmente no nosso grupo, né? Nigéria e Espanha são muito intensos, né, nas suas altas velocidades, nas repetições de ações intensas. O Japão é uma equipe que se desloca muito, né, e aí tem essa preocupação que você colocou do meio campo, né, já respondendo as 2 juntas, de ser uma equipe muito móvel, né, na sua construção de jogo, uma equipe que é a equipe que mais corre no mundo, não em alta intensidade, mas que percorre, é o Japão. Isso exige bastante das meio-campistas mesmo, mas a gente busca variações para conseguir usar, porque num campeonato tão equilibrado, todos os jogos vão ser muito equilibrados, eu preciso ter essas variações, né, táticas treinadas e de perfil de atleta. Ou seja, a gente vê aqui jogadoras que são jogadoras que fazem uma camisa 9, mas também conseguem fazer, né, uma outra função como uma segunda atacante ou jogar um pouco mais aberta. Jogadoras que jogam como ponta, mas também podem jogar como ala, né?
jogadoras que jogam como atacantes, né? E aí dependendo do que cada um aqui pensa, né? Mas a Marta, ela foi convocada como atacante, mas ela pode ser muito bem mais uma meio-campista, né? E completando, né, a pergunta. E a lista é enxuta, né? Então, são só 3 volantes, são só 3 zagueiras, são só, né, 3 laterais, são só 2 goleiras. E a gente, por decisão da comissão e pelo perfil do nosso trabalho e pelo perfil do futebol hoje em dia, convocou um número maior de atacantes, porque é onde existem mais as substituições, né, onde se desgasta mais normalmente, e você precisa ter atletas que não estejam tão desgastadas nesse momento tão decisivo do jogo, como eu falei, que é a gente procurar ser uma equipe equilibrada e definir, né, botando a bola na rede e definir os jogos. Oi, Arthur. Aqui Bruna Deltri, da Casé TV. Quando você chegou na seleção há 10 meses e 1 dia atrás, você falou muito sobre trabalhar buscando resultados rápidos e também com foco nessa medalha, né? Hoje, depois de avaliar todo o trabalho que você fez até agora e olhando a lista que você escolheu, uma lista até bem diferente da Copa do Mundo, né? Tem 8 jogadoras, eu acho, que estavam na Copa. Como você enxerga o potencial dessa seleção para conquistar uma medalha e quais são os maiores desafios que você acha que você vai ter pela frente? Olha, eu tenho o mesmo pensamento do primeiro dia que eu cheguei aqui. Então, nós vamos para as Olimpíadas para buscar, sim, uma medalha, para buscar um resultado rápido, né, nesse processo de 10 meses só. Eu acredito muito nas atletas do Brasil, né, nessas 18, nessas 22 e também em outras que não estão na lista aqui, que fizeram parte, né, dessa preparação. E eu tenho muita confiança que a gente vai conseguir, que a gente está, né, vai se preparar ainda nessa, mas que escolhemos certo, né, o grupo de trabalhos profissionais. Então, aquilo que foi falado no começo se mantém. Essa é a meta nossa. Faz tempo que não chega, né? A gente tem um processo de desenvolvimento no nosso país, de cada vez mais apoio. A Copa, né, vai nos ajudar nisso, então a gente precisa também agradecer muito, né, o esforço, né, e a candidatura que a CBF fez e venceu, né, por essa Copa, o governo. Eu acho que esse processo ele vai acontecer, mas o meu trabalho é tentar acelerar isso, né, trazendo a seleção, pelo menos, jogando novamente como uma protagonista mundial, porque essas jogadoras, no meu ponto de vista, ainda que muitas vezes o mercado, ainda que muitas vezes a imprensa, os críticos não considerem essas atletas de um nível alto, como a Espanha, como os Estados Unidos, como outras seleções que colocam acima do Brasil, inclusive no ranking da FIFA, acho que são 7 nas Olimpíadas que estão acima de nós, né? E a busca por um cenário diferente também refletiu na lista, como você disse, são 8, né, que participaram da última Copa, né? Acho que 4 ou 5 das últimas Olimpíadas, não me lembro, porque para mim isso não faz diferença. O que faz diferença é o que elas fizeram aqui com a gente, mas se reflete, né, numa troca de trabalho, uma troca de mentalidade, uma troca de maneira de jogar, de a gente acreditar em outras jogadoras, né, e eu estou muito confiante que essas jogadoras são as certas para levar o nosso país, nossa seleção, a um lugar diferente do que tem tido nas últimas Copas do Mundo e Olimpíadas. Aqui, Arthur, à sua direita, Cristian Gama, da Rádio Gama Esportiva. Primeiro, desejar toda a sorte do mundo a ti, já acompanho seu trabalho há muito tempo, né? Obrigado. Junto com a seleção. E eu queria que tu falasse um pouco da importância da Marta, já uma veterana em Olimpíadas, nesse grupo que vai disputar essas Olimpíadas agora de Paris. O que ela soma em termos de colaboração fora do campo também, nesse grupo que vai em busca desse ouro olímpico, se Deus quiser. Obrigado. Olha, ela soma muito, né, pela representação dela, a maior atleta de todos os tempos. E ela soma muito porque ela está jogando bem. Ela fez por merecer estar nessa lista, né? Assim como outras também poderiam estar, é uma lista muito enxuta, como eu falei, mas o desempenho da Marta, especialmente depois que ela voltou de um período afastado no começo do ano, pelo seu clube, que é o líder
né, líder, vice-líder, agora está brigando ali na liderança de uma liga difícil como os Estados Unidos, ela sendo protagonista, uma jogadora, né, que é decisiva, a gente sabe disso, mas, acima de tudo, o comportamento, né, nas fases do jogo, na marcação, né, na parte sem bola, isso faz com que todas as atletas, né, vejam, né, um exemplo ali dentro. E a gente tem um desafio, eu como treinador, de encontrar, né, uma maneira da seleção jogar para potencializar ela, que é uma jogadora de dispensa comentário no seu desequilíbrio no jogo, e também todas as outras que, né, estão juntas. Então, a importância é muito grande, mas ela sabe disso, só se ganha com todos, com todas, né, com uma unidade muito forte, um grupo que tem os seus valores dentro e fora de campo, e isso também foi a principal transformação, não uma transformação no sentido de que tinha algo ruim, mas tinha algo diferente, nós precisamos mudar dentro de uma ideia nova, e ela tem respondido muito bem junto a todo o grupo, e foi fantástico, né, a última convocação, né, você vê o carinho do torcedor, né, com ela, com as outras atletas, né, ela ter também desempenhado muito bem especialmente nessas últimas convocações da seleção. Arthur, aqui, Sharon, Fute das Minas. São algumas perguntas sobre Caroline. Queria saber se há um cronograma especial para que ela chegue na Olimpíada com o melhor preparamento físico possível. E também falar sobre Tarciane e Yaya, que são duas jogadoras que a gente viu a evolução desde as categorias de base, passando pelas seleções sub-17, sub-20, se destacando agora também nos seus clubes, e são jogadoras jovens, as mais jovens desse time. Queria que você falasse sobre o papel delas, a importância dessa renovação. Bom, a Caroline, sim, né, eu estive lá, nós conversamos com a comissão técnica, com o pessoal que fez todo o trabalho de recuperação dela. Então, esse trabalho vai seguir junto à seleção brasileira, mas a notícia boa é exatamente o que eu trouxe. Ela está apta a participar dos treinamentos. Uma lesão que afasta a atleta tanto tempo, você, obviamente, precisa ter alguns cuidados, né? Não só nessa fase de preparação, mas também como colocar essa atleta, né, nos jogos e ganhando minutagem. Então, há, sim, né, uma ideia inicial, e a gente vai sentindo, assim como trabalho com todas as jogadoras, dia a dia, né, qual é a resposta da atleta, mas, pelo que eu vi, eu tenho muita convicção de que ela vai nos ajudar bastante, mesmo que nos primeiros jogos a gente vai com uma minutagem menor, né, e, enfim, eu tenho, para mim, uma ideia muito clara de que são 18 convocadas e as 18 são muito importantes, as 18 vão jogar, e se acontecer alguma coisa, a gente tem essas outras 4, que aí entra na sua segunda pergunta. Além da Tarci e da Yaya, nós temos a Lauren e a Priscila também na lista. Então, são jogadoras que participaram recentemente de uma conquista das maiores que o Brasil teve nos últimos anos, que foi o terceiro lugar na Copa do Mundo Sub-20. Então, isso é uma sequência, né, do trabalho que essas atletas fizeram, da seleção de base, nos seus clubes também, e de que, obviamente, a seleção principal vai trazer essas jogadoras, né, naquilo que eu falo, não é uma renovação, é uma coisa lógica, uma coisa que a própria jogadora, né, pelo desempenho, pela performance, ela vai ganhando espaço na seleção, e elas, nos jogos que fizeram conosco, foram muito bem. Eu vejo que são jogadoras com muita personalidade, né, tanto a Tarsi quanto a Yaya, e isso me agrada muito, né, são jogadoras encorajadas, de bom confronto, de já uma certa malícia de jogo, uma experiência, que, obviamente, vão evoluir muito, e nós vamos ajudá-las, né, a evoluir e serem importantes como foram já na Sub-20, agora na principal, num torneio difícil como as Olimpíadas. E a gente pegaria aí outras tantas, né? A Jennifer, a Duda, a gente tem a Lorena, que é uma goleira jovem, enfim, várias jogadoras que também tiveram essa passagem na base e agora estão na seleção principal. O futebol, ele anda, às vezes ele anda um pouquinho mais devagar, às vezes ele anda um pouquinho mais rápido, né, para cada uma, mas são merecedoras de estar aqui. Eu estou muito contente de poder proporcionar essa convocação para essas duas atletas em especial também. Arthur, Marília Rigoni, aqui no fundinho da TV Brasil.
Aqui à sua esquerda, Opa. tudo bem? Então, Tudo bem. a medalha é um sonho, como vocês já falaram, é um objetivo e a gente está diante de um grupo muito difícil. Então, eu queria saber como é que vocês vão trabalhar mentalmente essa pressão mesmo, né, de partida a partida em busca dessa medalha, diante desses adversários tão difíceis, de fato. Não tem pressão, né? A gente tem uma responsabilidade gostosa. O sonho é a medalha, mas é também um sonho viver o que a gente vai viver nesse processo, né? A medalha, se ela vier, ela vai ser consequência dessa preparação desse processo. Ganhar todo mundo quer, né? Mas vai chegar lá quem se preparar melhor, que a gente vai mais pronto, né? Com alternativas, com um grupo forte, unido, com, né, jogadoras com muita clareza no que fazer, com, né, acreditando sempre. A mentalidade é algo que também a gente constrói desde o começo do trabalho, e foi assim, né? Nós enfrentamos seleções bastante fortes, como o Canadá, Japão, Estados Unidos, e acredito que a gente fez jogos muito interessantes, de competitividade alta contra essas seleções, em um momento que a seleção brasileira não estava com o seu grupo fechado, é difícil dizer, mas um grupo mais definido, né? Foram muitas atletas diferentes em cada convocação e jogando no campo do adversário, jogando, marcando, né, muito forte. E isso é algo que a gente vai manter, né? E essa palavra de pressão, ela não vai existir. Ela vai existir. O que vai existir é muita motivação para a gente conquistar e muito foco, né, dentro de cada estratégia para cada jogo. As atletas vão sair desse período de preparação já sabendo como vão jogar contra Nigéria, Japão e Espanha. Então, obviamente que isso faz com que elas se sintam mais confortáveis, né, mais seguras, e que não, essa pressão que se coloca na seleção, eu já falei isso para elas, é algo que não é delas. Elas não tem que entrar achando que elas vão mudar o futebol feminino do país porque a seleção vai vencer ou vai conquistar uma medalha. Isso é errado. É errado a gente colocar isso para qualquer grupo. E depois também, se as coisas não derem certas, uma enxurrada de críticas, sendo que, né, cria-se uma expectativa, né, alta, e aí depois a coisa não acontecendo, vem um outro julgamento, né, um tipo de julgamento que não é legal e não é produtivo para a nossa seleção, para o nosso futebol. Isso de uma maneira geral, eu acredito, não só a seleção feminina. Há muito julgamento, né, e muita percepção que não tem embasamento nenhum, né, sendo falado de qualquer maneira. Então, a gente não dá bola para isso, né? Elas precisam se blindar disso, de qualquer tipo de expectativa alta, focar jogo a jogo, e também de qualquer tipo de responsabilidade maior que elas têm, que é honrar a camisa da seleção, correr muito, entender a proposta, o plano de jogo e se dedicar todas juntas para isso. E eu tenho certeza que, sendo assim, elas vão fazer assim, né? E o Brasil vai conseguir mostrar um futebol muito bom, muito competitivo, e espero também merecedor de uma medalha. Arthur, Roberta Barroso, da ESPN, aqui. Você já falou um pouquinho sobre a Marta, eu quero que você fale um pouco mais, porque essa é a última chamada da Marta para uma Olimpíada. Então, esse sentimento dentro do grupo, porque a torcida também fica com esse sentimento de despedida, como é que vai lidar com tudo isso, esse peso, essa despedida da Marta num momento tão importante que vocês buscam aí, e ela também, claro, esse ouro inédito. Obrigada. A gente vai fazer o que a seleção brasileira precisa fazer, que é entrar com foco, entendendo bem, né, o que precisa ser feito em cada jogo, crescer ao longo da competição, né, estar vivendo uma competição e você, com pouco tempo entre um jogo e outro, ter a competência de evoluir de jogo a jogo, né, você vai aumentando a sua chance de chegar longe. E a Marta, o que ela mais quer no futebol? É o que a gente vai tentar buscar, mas sem precisar, né, ficar ligando isso a todo momento, porque isso foge o foco, né? Então, o sentimento ele é muito bonito, ele é algo que é
individual dela, mas também, né, compartilhado, todo mundo acompanhando, né? Mas a gente precisa, ela sabe disso também, ela tem mostrado isso, né? Que está voltando a uma grande forma, né? Como se preparou para estar nessa convocação. A gente precisa jogar futebol, né? Essas questões são muito mais para vocês comentarem, né, e colocarem, né, como informações importantes para o nosso torcedor, né, e respeito à trajetória da maior atleta de futebol de todos os tempos, mas a seleção brasileira vai, independente disso, fazer o que tem que ser feito e trabalhar da forma que tem que ser trabalhada para conseguir um objetivo que, se conseguir, vai premiar, sim, ela e tantas outras, né, que fizeram a história do futebol de mulheres no nosso país. Arthur, aqui em cima, à tua esquerda, um corredor quase. Boa tarde, Débora, dos Canais Globo, tudo bom? Tudo bem, você? A gente vê aqui na tua convocação um número de jogadoras que atua no Brasil igual ao número de jogadoras que atua fora, isso descontando aquelas que estão em transição, né, sem clube nesse momento. E a maioria dessas que atuam no Brasil, inclusive, atuam no Corinthians. O que isso mostra para a gente com relação ao futebol feminino que está sendo praticado no Brasil nesse momento, com relação ao que se vê na Europa e nos Estados Unidos, e também com relação ao teu trabalho, né, pelo Corinthians, a confiança que você tem nesse trabalho e nessas jogadoras que você está trazendo para esse momento? Obrigada. Bom, a minha visão, mais do que a convocação, né, na minha visão, o Campeonato Brasileiro ele tem evoluído. É claro que existem situações que a gente precisa ainda melhorar, né, em relação à qualidade dos campos, né, a um investimento ainda maior naquilo que se diz de preparação, né, não só em relação a jogadoras, mas, né, em profissionais, né, com o maior número de profissionais de todas as áreas. Eu acho que os clubes têm feito um trabalho crescente, a gente espera que seja cada vez mais. E o Campeonato Brasileiro ele tem trazido alguns jogos bem interessantes no seu nível de enfrentamento, de confronto, né? E ele, obviamente, não é um campeonato que está tão desenvolvido como o inglês, né? Um campeonato muito rápido, que tem esses cuidados que eu acabei de dizer também, que facilitam, né? Um campeonato americano, a Liga investiu bastante nos últimos tempos, mas são maneiras de jogar futebol muito diferentes. E, às vezes, a gente, né, as pessoas analisam um campeonato brasileiro de uma forma muito diferente do que analisam um campeonato americano, mas você vê que alguns clubes no Brasil têm se preocupado cada vez mais com os conceitos, com a parte tática e um jogo com um repertório maior, até taticamente, do que alguns times americanos que têm um futebol mais padronizado, vamos chamar assim, um jogo mais direto, de força, o inglês também, mas o rico da seleção é a gente pegar as jogadoras que têm, né, diferentes perfis, e foi como eu respondi na resposta anterior, e jogar em ligas diferentes também trazem isso, né? E eu acredito muito, são jogadoras jovens, né, que estão aqui também no Brasil, então é natural que elas logo, né, possam estar também fora do país, mas eu não olho onde está. Como eu falei, a gente tem muita tecnologia para analisar os vídeos individualmente, né, e ver os comportamentos que interessam ao modelo de jogo da seleção. Em relação ao Corinthians, não é pelo meu conhecimento das jogadoras, claro que isso é importante, mas longe de ser o que define uma convocação. O que define é a atleta ser uma atleta que se encaixa nessas ideias, que esteja, né, bem, que a gente veja projeção de evolução, né, dentro desse trabalho na seleção. E o Corinthians, mesmo com a minha saída, com a da Cris, saída de algumas jogadoras, uma reformulação muito grande, segue sendo uma equipe muito vencedora, ganhou todos os jogos, assim, não perdeu, né, se eu não estou enganado, esse ano, líder com sobra das duas competições que vem participando. Então, isso mostra que é uma equipe que ganhou muito e tudo, né, nos últimos anos. É natural que o número de atletas aqui seria um número alto também de convocadas por qualidade e merecimento de tudo que elas fizeram
por se mostrarem, acima de tudo, vencedoras, né? Porque isso é muito importante para mim, a atleta que tem uma mentalidade vencedora, para ser coerente com o que a gente está propondo aqui para a seleção. Arthur, aqui do outro lado, Igor Dorleu, da Band, tudo bem? A gente conversou em novembro, bateu um papo, você falou que um dos seus objetivos era recuperar o respeito dos adversários. Claro que os Jogos Olímpicos serão muito importantes para isso, mas eu queria saber de você, depois desses 10 meses aí, você acha que os olhares dos adversários sobre a seleção brasileira já está mudando, já começou a mudar depois desse trabalho que vem sendo feito? Obrigado. É muito difícil de responder isso, porque não estou na cabeça dos outros. O que eu quero é realmente que eles olhem para o Brasil sabendo que vão enfrentar uma seleção muito difícil de vencer. E isso acho que aconteceu nos Jogos. Tirando um outro momento, não foi nem um jogo inteiro, mas tempos ruins, né? Um tempo contra o Japão, contra o Canadá, um outro momento que era normal, essa instabilidade, a gente competiu em alto nível, né? Então, inclusive contra os Estados Unidos na casa delas. Tomamos alguns gols nesse processo muito evitáveis, no meu ponto de vista, né? Que esse período de preparação a gente vai tentar corrigir que não se repita nas Olimpíadas. Mas a forma como o Brasil se portou, talvez sim, possam olhar, né, que houve uma evolução e esse momento de algumas grandes jogadoras nossas, mas também eu quero causar um pouco de dúvida, de confusão na cabeça deles, de como a seleção brasileira vai se portar. E até na de vocês, né? Então eu sei que vocês muitas vezes não entendem algumas situações, mas internamente tem muito critério e eu sei muito aonde a gente quer chegar com cada tomada de decisão e com cada estratégia que eu proponho a cada jogo, né? Então é isso, acho que a gente vai chegar a uma seleção imprevisível para os outros e mais previsível para a gente. Esse é um objetivo. Boa tarde, Arthur. Suleima Sena, do Dunas FC. Arthur, considerando o estilo de jogo dos adversários e do seu próprio modelo de jogo, qual seleção você acha que vai representar o maior perigo, digamos assim, no grupo, nessa primeira fase? Todas. Um jogo de futebol com esse nível olímpico, nível equilibrado, como a gente tem no futebol em geral hoje, e no futebol feminino cada vez mais também, são só 12 seleções merecedoras, as melhores seleções que tem ali no ranking, né, da própria FIFA, enfim. Onde você quiser analisar, você vai ver que as 3 seleções da primeira fase são muito difíceis e o mata-mata também. Então, eu não consigo te responder qual seleção vai nos trazer maior dificuldade. Isso vai depender do jogo. E o jogo ele é construído a cada minuto, né? E a gente vai tentar trabalhar para que a seleção brasileira consiga ter atletas conscientes, focadas, confortáveis, confiantes, né? Para que passem esses momentos de dificuldade que vão aparecer em todos os jogos e consigam levar mais dificuldade ainda para a seleção que a gente estiver jogando contra. São adversários com características diferentes, né? Mas vai ser jogo a jogo mesmo e que bom que é assim, porque com certeza quem participar das Olimpíadas, independente de qualquer resultado, vai entrar de uma maneira e vai sair muito melhor. Essa foi a última pergunta. Pessoal, muito obrigada pelas perguntas. Arthur Elias, sobretudo, muito obrigada pelas respostas. Reforçando, então, a agenda da Seleção Feminina Brasileira. A partir desta quinta-feira, depois de amanhã, a equipe já se concentra na Granja Comari, em Teresópolis. No dia 17, viaja para a França, para a base de treinamentos em Bordeaux e estreia nas Olimpíadas de Paris no próximo dia 25 contra a Nigéria. E ainda temos, pela fase de grupos, Japão e Espanha. É isso, gente. Boa sorte pra gente. Que o seu trabalho, Arthur, seja coroado, seu, da Cris, de toda a comissão técnica que está aqui à nossa frente nesse momento, das nossas jogadoras. Sucesso, bom futebol, muitos gols e que venha a medalha. Obrigado. Gente, boa tarde, boa Olimpíada e até a próxima. Obrigada.